Olá, professora. Eu me chamo Christian. Estou aqui para participar do processo de seleção de monitoria da disciplina de Psicologia Jurídica. E o que me fez querer e ter essa vontade de ser um monitor da disciplina é por ter gostado muito de ter pagado a disciplina, obviamente, e por ser fã de carteirinha da Andréa Pachá. E a Andréa Pachá é aquela juíza desembargadora que trabalhou muito tempo na vara de família, com processo de curatela, disputas judiciais entre familiares, guarda de crianças, divórcios, enfim. E eu pude perceber no livro dela é que ela deixa um pouco de lado esse rito processual mais mecânico do direito e foca nas pessoas, foca no sentimento das pessoas. E eu pude perceber que, caramba, o direito não pode ser somente essa questão mecânica, essa questão robotizada. A gente precisa ter um olhar mais empático para as pessoas. E André Pachá trata justamente sobre isso no livro. E eu pude perceber que a psicologia jurídica, quando eu paguei, tem muito disso, muito disso. E vai ser muito importante para mim poder participar novamente de uma maneira muito mais participativa, desculpa até pelo trocadilho, dentro da disciplina, e poder contribuir de uma maneira muito mais positiva nas relações com os alunos, que fazer com que os alunos possam ter esse olhar realmente mais profundo acerca do que é realmente essas relações humanas. Porque as relações humanas partem do princípio que é inerente ao ser humano ter esse tipo de conflito, né? O ser humano é um ser complexo, é um ser muito dinâmico, instável, ambíguo e controverso. E essa controversidade, essa complexidade vai fazer com que o indivíduo tenha constantes conflitos, tanto consigo mesmo como as outras pessoas. E esses conflitos são chamados de conflitos interpessoais, né? E quando esses conflitos interpessoais partem para processos judiciais, é aí que a psicologia jurídica entra em conceito, entra com uma participação muito mais eficaz dentro dessa área do direito. E dentro dessa área da psicologia jurídica, eu vou trabalhar com métodos autocompositivos, que são formas onde as pessoas, as partes envolvidas dentro do processo judicial, com a ajuda ou não de um terceiro, buscam resolver esse conflito interpessoal de uma maneira muito mais eficaz, que seja, de um certo modo, benéfica para as partes envolvidas. E esses métodos autocompositivos que eu vou falar serão a conciliação, a negociação e a arbitragem. A conciliação é um método muito importante dentro da psicologia jurídica, porque ela vai atuar diretamente na resolução desse conflito das partes envolvidas dentro do processo judicial. E ela busca ser uma solução muito mais eficaz, econômica e satisfatória para as partes envolvidas. Ela vai atuar diretamente em divórcios, guardas de crianças, disputas familiares e também questões trabalhistas. É muito importante fazer com que o conciliador possa fazer com que as partes envolvidas enxerguem que é necessário e muito importante o diálogo entre as partes, que buscar compreender o lado do outro. Que uma das características da conciliação é que o conciliador busque e proponha alternativas para que esse conflito seja feito e seja solucionado de uma maneira muito mais eficaz, de uma maneira muito mais eficiente. Outra característica muito importante da conciliação é que as pessoas que fazem parte desse processo não necessariamente precisam ter um vínculo pretérito, ou seja, não precisam ter algum tipo de relação anterior para com que esse processo judicial ocorra, né? Não é o foco da conciliação. Ou seja, se as pessoas não precisam ter esse tipo de vínculo pretérito, o conciliador não precisa, de certo modo, se preocupar com as relações que essas pessoas terão depois. Mas o foco realmente é nessa conciliação dentro do processo jurídico. Outra característica que a gente pode usar, e uma prática e um método que a gente pode usar na conciliação, é um método de escuta ativa e de reformulação de mensagens. Já na mediação, ao contrário da conciliação, o mediador vai agir de maneira imparcial e neutra, ou seja, ele não vai poder propor alternativas, mas ele vai poder conduzir as partes para fazer com que essas partes entrem em um consenso mútuo e que essas partes possam fazer com que o processo judicial seja benéfico para ambas as partes. E isso acontece quando existe um vínculo pretérito, ao contrário da conciliação. Na mediação, o mediador vai lidar com pessoas que tenham um certo grau de afinidade ou tiveram. A mediação também vai poder trabalhar com guardas de crianças, disputas familiares, divórcios, questões trabalhistas. E é muito importante na mediação essa questão de guarda de crianças e divórcios, porque existe uma terceira pessoa, existe o filho do casal,
que vai ser atingida diretamente com esse processo judicial. Então é muito importante que o mediador possa preservar a relação das pessoas e das partes envolvidas e fazer com que as partes trabalhem com outridade, com uma certa empatia, para fazer com que o processo de mediação e o processo judicial ocorra da melhor maneira possível. Já na arbitragem, diferentemente da conciliação e da mediação, que são métodos autocompositivos, a arbitragem será um método compositivo, ou seja, não necessariamente ambas as partes precisam estar satisfeitas de um certo modo. Na arbitragem, uma parte especificamente vai poder ser beneficiada em detrimento da outra, de certo modo, não que isso seja uma regra geral. A arbitragem vai ficar mais focada nessas questões trabalhistas, contratuais e comerciais. E nessa parte de conciliação de patrão e empregado, por exemplo. A arbitragem tem algumas características como a confidencialidade, a conciliação, a celeridade no processo e a sentença arbitral. Essa sentença arbitral é quando quando um processo de arbitragem foi finalizado e não cabe recurso, ou seja, nenhuma parte interessada naquele processo de arbitragem pode recorrer. Uma vez finalizado o processo de arbitragem, já era. E a partir disso, puxando a sardinha da Andrea Pachal novamente, é que a gente pode compreender que a psicologia jurídica tem um importantíssimo papel dentro das relações interpessoais e dentro também dos processos judiciais. Porque a gente está acostumado no direito, e os futuros juristas, a ter uma visão muito mais centralizada, muito mais direta do que são esses processos judiciais. Uma visão muito mais robótica. Mas quando a gente trabalha, não somente com papéis e livros ou coisa do tipo, mas com pessoas, principalmente, a gente pode perceber que é muito importante fazer com que esses conflitos sejam resolvidos, porque a gente está trabalhando com pessoas, com seres humanos, e esses seres humanos são pessoas dotadas de emoções, de sentimentos, muitas vezes conflitantes, e a gente precisa ter olhar mais empático, e é por isso que o psicólogo jurídico tem um importante papel dentro da área jurídica, por ele poder proporcionar essa certa segurança, essa certa estabilidade dentro das resoluções e conflitos, que são inerentes aos seres humanos. E é por isso que a psicologia jurídica é muito importante. E é por isso que eu quero muito poder contribuir, mesmo seja um pouquinho, como monitor da disciplina, para fazer com que os alunos, de certo modo, possam compreender isso. E é isso. Eu espero que dê tudo certo.